aí, meu fera, vamos fazer a questão número 1 agora de estudo dos gases, só com o assunto de equação de Clapeyron. Então, questão número 1 foi uma questão do SESMAC Medicina 2020/2. Ele fala o seguinte, ó: o gás oxigênio constitui aproximadamente 21% do ar atmosférico. É fundamental aos seres vivos no processo de respiração em geral e geração de energia. No tratamento da hipoxia, que é a falta de oxigenação no sangue e nos tecidos, se faz necessário a inalação de maior concentração de oxigênio, que pode ser armazenado em tanques. Ele falou aqui, em um que, meu filho? Aqui, ó. Em um tanque de oxigênio comprimido, havia 4,1 metros cúbicos, é o volume, de oxigênio a uma temperatura de menos 27 graus, de menos 23 graus Celsius, a uma pressão de 2 atm. Após o vazamento, a pressão do tanque caiu para 1 atm. Qual o número de mols de oxigênios perdidos durante esse vazamento? Ele me dá aqui a massa molar do oxigênio, levando em consideração que esse oxigênio é o O2, certo? Então esse oxigênio em questão aqui, ó, que ele está falando, é o O2. Certo, galera? Vamos falar um pouquinho sobre relações da equação de Clapeyron, ok? Bem com o Sandrão. Olha só. Do mesmo jeito que eu tenho essa equação geral dos gases aqui que eu fiz lá em cima, a relação, né? Eu posso fazer uma relação em relação a Clapeyron. Como, Sandrão? A equação de Clapeyron, A equação de Clapeyron, ele fala o seguinte, que pressão vezes o volume é igual ao número de mols vezes R vezes T. Observe que na equação geral dos gases há uma preservação de número de moléculas. Aqui não. Aqui eu já posso brincar variando o número de moléculas, certo? Então eu tenho essa equaçãozinha aqui. Quando você faz uma relação, ou seja, mantendo volume e temperaturas iguais, você pode ter algumas relações. Por exemplo, vamos supor que eu tenho aqui, ó, pressão inicial, volume inicial, número de mols inicial, R, temperatura inicial. E aí eu tenho a relação com pressão final, volume final, número de mols final, temperatura final. Nessa questão, ele me diz o seguinte, ó, presta atenção, que o oxigênio está em um tanque de 4,1 metros cúbicos a essa temperatura. A pressão é de 2 atm, a pressão baixa para 1, mas o volume continua o mesmo. Então, primeiro nessa questão eu vou fazer a equação de Clapeyron, certo? Ou seja, pressão vezes o volume é igual ao número de mol vezes R vezes T. Ele me dá a constante dos gases, que é 0,082. Importante você saber, nem todo lugar vai trazer, né? Nem toda questãozinha vai trazer, então é bom você saber o seguinte. O R, ele tem dois valores. E essa não, ele pode ser 0,082 quando a pressão for em atm. E ele pode ser 62,3 quando a pressão for em milímetros de mercúrio. Sandrão, você acabou de falar de bar, Torricelli, Pascal. Quando for essas pressões, são outros valores, tá? Mas não vai ser o nosso assunto aqui agora, beleza? Então eu vou lá, ó. Qual é a pressão inicial que eu tenho aqui? A pressão é de 2. Qual o volume? 4,1 litros. Se você observar aqui, ó, o R, ele é atm, litros, mol e Kelvin. Então tem que passar para litros. Então 4,1 metros cúbicos, 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros. Então aqui eu tenho 4.100 litros. Vai ser igual ao número de mols, que eu não sei agora nesse instante, vezes 0,082, vezes a temperatura, menos 23 graus Celsius, com mais 273, vai dar 250 Kelvin.
Então, o número de mols, quando você fizer 8.200, eu já multipliquei 0,082 com 250, dá 20,5. Isso aqui vai me dar 400 mols. Esses 400 mols está a uma pressão, foca no Sandrão, viu? Esses 400 mols está a uma pressão de 2 atms. Quando eu baixar para 1 atm, certo? Quando eu baixar para 1 atm, qual vai ser o número de mols? Chamado de número de mols 2, né? O número de mols 2, logicamente, vai ser 200 mols. Aí a sua cabeça agora. Mas, Sandrão, eles são diretamente proporcionais? São por causa da equação. Letra C. São por causa da equação que Sandrão vai fazer aqui agora. Olha só. Vamos supor... Vou fazer aqui, tá? Que você tem aqui a formulazinha, beleza? Fórmula linda. Você só precisa decorar ela. E cortar, cancelar o que são iguais. Então, por exemplo, o volume mudou? Não, o volume não mudou, Sandrão. Então eu posso cortar aqui, ó. V1 com V2, cortei. T1 com T2, que a temperatura também não mudou. E o R é igual, que é uma constante. Então sobrou o quê? Sobrou pressão 1 sobre pressão 2 é igual ao número de mols 1 sobre o número de mols 2. Lembrando que esse número de mols 1 e 2 pode ser um instante inicial e instante final. Se você fizer essa regra, você vai ver o seguinte, ó. Você vai ver que você, fazendo meios extremos, invertendo, você já fez aí, não precisa inverter muito, né? Você vai ter o seguinte, quanto foi a pressão inicial? Lá, a pressão inicial, Sandrão, foi 2. Quanto foi a pressão final? 1. Foi mesmo. Quanto foi o número de mols 1? 400. Qual foi o número de mols 2, depois que passou a ser 1 atm, porque ele diminuiu? N2 vai ser igual a 200 mols. Por isso que eu fiz meios extremos. Então, esse caso é se o volume e a temperatura forem constantes. Pensa não, como é que eu faço para as outras? Não tem problema, para as outras ficaria assim. Ó. Se você... Vamos pegar aqui, né? P1, V1 é igual a N1, RT1. Instante inicial, instante final, né? P2, V2 igual a N2, RT2. Vamos supor, eu já tenho aqui a equaçãozinha, tá? Vamos supor que eu queira fazer aqui, vou botar de azul para fazer diferente, quando for pressão e temperaturas constante. Aí eu vou tirar, né? Eu vou tirar quem, Sandrão? Eu vou cortar aqui, ó. Eu vou cortar a pressão inicial. Eu vou fazer de azul aqui, ó. A pressão inicial com a pressão final vai sair, não vai? A temperatura inicial com a final também vai sair e R são iguais. Então você vai ter o que aqui? Você vai ter que o volume inicial. Eu não sei porque ele está balançando aí. Volume inicial sobre o volume final é igual ao número de mols inicial sobre o número de mols final. Se você fizer a mesma coisa, só que agora é pressão e volume constante, você vai ter que... Aí você vai ter que inverter. A temperatura 1 sobre a temperatura 2 vai ser igual ao número de mols 2 sobre o número de mols 1. Faça aí, mande sua dúvida. Não, mas por que inverteu? Porque o N1, aqui ó, N1, T1
e N2T2 estão no mesmo lado, no mesmo membro. Quando você inverte, você vai fazer o cruz credo. E o último, que é o mais legal, que eu acho, é o seguinte. Quando todos três forem constantes, quando pressão, volume e temperatura, Sandão, forem constantes, como é que vai ser? Vai ser o seguinte. O número de mols de um gás vai ser igual ao número de mols de outro gás. Se eu tenho dois balões, um com gás hélio e outro com gás hidrogênio, isso para gás ideal, tá, gente? Um com gás hélio e outro com gás hidrogênio, e eles estiverem na mesma pressão, com o mesmo volume, na mesma temperatura, o número de mols deles são iguais, ou seja, o número de moléculas. Não quer dizer que tem a mesma massa. Por quê, Sandrão? Porque aqui você já vai lembrar aqui, ó, que nessa equaçãozinha aqui, ó, número de mols não é massa sobre massa molar? Então você vai ter o seguinte, que a massa de um gás sobre a sua massa molar vai ser igual a massa do outro gás sobre a massa molar do outro gás. Bacana? Deixa eu diminuir para você ter uma visão geral aí, ó. Certo, galera? Beleza? Então aqui foi a letra... Qual foi a letra? A gente achou... Aqui em cima, 200 mols. Bacana? Foi massa. Essa questãozinha foi massa.